Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 232. Alucard quer vingança. Eu desisto. Suas palavras foram como um banho frio para todos os vampiros presentes. Todos ficaram sem palavras e pensaram que deviam ter ouvido errado. O que ele acabou de dizer? Os olhos de Vlad se estreitaram um pouco. O que você disse? Natasia fez a pergunta que todos queriam. Niklaus desfaz sua transformação e levanta as mãos em sinal de rendição mundial. Eu desisto. Ele repetiu no mesmo tom simples e fácil de entender. O rosto de Victor distorceu visivelmente, enquanto seu rosto estava lentamente coberto por seu cabelo, e ele cerrou os dentes. O que Victor mais odiava era agora estar na frente dele. Um covarde, um homem que desiste de lutar mesmo tendo a capacidade de ir mais longe. Ele odeia Niklaus com todas as suas forças agora. Na mente de Victor, Niklaus não era mais um oponente digno. Ele era apenas um pedaço de lixo, um verme. Este homem não pode mais ser chamado de Conde Vampiro. O árbitro aparece novamente no ar da arena. Infelizmente, não está nas regras que você pode desistir. Niklaus olhou para o árbitro e disse, como o Conde Alucard disse, as regras são feitas pelo mais forte estar presente. Ele falou em um tom neutro sem emoção, enquanto usava as palavras de Victor para provar seu ponto. Então ele olhou para Vlad, rei dos vampiros. Eu, Niklaus Orseman, desisto dessa luta e do meu título de Conde Vampiro. Ele se curvou em respeito. Por favor, aceite minha rendição. Ele continuou com o mesmo gesto. Apóstrofo. Aquela velha raposa. Vlad estalou a língua. Vlad entendeu muito bem por que Niklaus se humilhou, pois ao fazê-lo, ele mostrou sinceridade que não queria mais lutar. E, se o rei o forçasse a lutar, ele seria visto como um tirano pelos vampiros presentes, e isso é algo que Vlad normalmente não se importaria. Afinal, com o tempo, os vampiros esquecem de tudo, mas 500 anos se passariam e eles esqueceriam a tirania de Vlad. Mas, infelizmente, não era um momento comum. Vlad ficou em silêncio enquanto pensava no que fazer. Ninguém na plateia se atreveu a interromper esse momento, mesmo querendo falar muito sobre Niklaus. Queriam chamá-la de covarde, queriam dizer que ele acabou com o clima, queriam que ele brigasse de novo com a mulher. Eles tinham muito a dizer. Mas eles ficaram em silêncio e deixaram a decisão para o rei. Afinal, como disseram os 2 condes presentes, o ser mais forte deve decidir tudo. Você vai desistir de seus títulos e tudo que ganhou sem lutar? Vlad perguntou em uma voz neutra enquanto decidia atacar o orgulho do homem. Sim. Niklaus respondeu sem hesitar. Você não se importa de ser chamado de covarde? Meu rei. Lamento dizer, mas covardes são os que vivem mais. E como pode ser visto, o homem não tinha orgulho nenhum. De fato. Isso é verdade. Vlad não pode deixar de concordar com o homem. Ex-condessa Anastasia Fulger, você tem alguma opinião? Claro que eu faço. Sua voz saiu como se fosse o rugido de uma fera raivosa. Eu não quero ganhar o título de Conde Vampiro dessa maneira. Ele deve lutar. Ela cerrou os punhos furiosamente. Rumble. Ele deve lutar comigo. Aqui agora, ele deve lutar. A mulher olhou para o homem com um olhar zangado. Natasia sentiu um gosto ruim na boca só de imaginar ganhar dessa forma. E não é só isso, essa luta é uma demonstração para o marido. Um símbolo para ele aceitá-la. Como esse lixo ousa interromper o momento dela? Ela definitivamente não vai concordar com uma vitória como essa. Eu vejo. Finalmente, Vlad voltou sua atenção para Victor. Conde Alucard, você tem algo a dizer? Os olhares do vampiro se concentraram em Victor, e quando viram a aparição de Victor, todos engoliram em seco, seus corpos esfriaram e alguns até se irritaram. Seu rosto era pura escuridão. Parecia um buraco negro cujas únicas características visíveis eram os olhos e a boca cheios de dentes afiados. O cabelo flutuava, como se desafiasse a gravidade, e uma pressão encharcada de sangue vazava de seu corpo. O ar ao redor do homem estava pesado, e a atmosfera que ele emanava era simplesmente terrível. Nada. Até sua voz estava saindo estranhamente, parecendo estática. Victor coloca a mão no rosto enquanto tenta controlar sua raiva. Ele respira fundo e solta o ar do peito, se acalmando um pouco, enquanto seu rosto volta ao normal. Esta não é minha luta, não sou eu quem deve decidir isso. Da mesma forma que ele não gostava de alguém se intrometendo em sua luta,
Ele tinha respeito suficiente para não se intrometer na luta de outra pessoa. Ele já pisou no respeito da sogra quando a ajudou, e não vai fazer isso de novo. Esta foi a luta de sua sogra, não dele. Mas se você está me perguntando o que eu acho, eu desaprovo. Sua voz estava pesada e fria. Ele deve lutar. Ele teve a coragem de atacar Natásia em seu momento mais fraco, mas agora que ele não tem chance, ele foge. Vlad põe o rosto na mão e olha para Niklaus. Niklaus Urseman. Sim, meu rei. Niklaus se levantou e olhou para Vlad. Por que você não quer mais lutar? É simples. É um esforço inútil. O que você está? Natásia parecia que ia dizer alguma coisa, mas Vlad apenas olhou para a mulher, e ela ficou em silêncio enquanto ele olhava de volta para Niklaus. Me diga mais. Anastasia Fulger não pode me matar, e estou fraco demais para derrotá-la. No final, esse impasse continuaria por várias horas, e a plateia presente entenderia. Um resultado possível seria uma vitória através de uma batalha de desgaste, mas nós somos vampiros, e não nos cansamos tão facilmente. Ele foi inteligente, considerando que deu razões válidas para sua retirada. HMM. Nesse caso, por que você não pediu para continuar o jogo amanhã? Eu não sou tão tolo. Oh! Niklaus continua. Como você sabe, Anastasia Fulger está muito perto das duas condessas, e tenho certeza que se eu adiasse a partida para o dia seguinte, elas ajudariam Anastasia para que ela pudesse me derrotar. Você está colocando meu nome nisso. O sorriso de Skatash era tudo menos bonito. Você está dizendo que eu iria ensiná-la sobre sua fraqueza. Ele olhou para cima. Eu não disse isso. Você disse, no entanto, ele deu um pequeno sorriso. Pedaço de merda. Os olhos de Skatash ficaram frios como gelo. Sinto muito, Condessa. Mas que garantia eu tenho de que você não faria isso? Não importa. Você não tem coragem de lutar mesmo que ela conheça sua fraqueza? Claro que não. Não sou louco e não vou lutar uma luta que posso perder. Skatash sentiu nojo por todo o corpo agora enquanto olhava para o homem como se ele fosse um verme. Ela odeia esse tipo de mentalidade. Vlad ficou em silêncio. Ele bateu no trono com um dedo, em um ritmo constante. Ele parecia estar pensando em algo, e então ele abriu a boca. Tudo bem, eu aprovo. Deste dia em diante, Niklaus Urseman não é mais um conde vampiro, e todos os títulos e territórios serão entregues a Anastasia Fulger. Vlad olhou para o árbitro. Hein? Ah, sim. Tosse. A vencedora deste duelo é Anastasia Fulger. A ordem foi dada, o anúncio foi feito. Natásia ganhou, mas ninguém parecia feliz. Sim, ninguém estava feliz. Todo mundo sentiu como se tivesse acabado de comer uma fatia podre de pizza, e ninguém gostou desse resultado. Principalmente Victor. Se você perguntar a alguém agora qual é o humor de Victor, eles diriam o pior possível. Era bem visível que o Conde Alucard não estava satisfeito com este desenvolvimento. As únicas pessoas que pareciam neutras sobre tudo isso eram o Príncipe Theo e o próprio Niklaus. Um pergaminho e duas adagas douradas aparecem de repente na frente de Natásia. A mulher olhou para os dois itens com um olhar complicado. Este não era o resultado que ela queria. Porra! Ela estava frustrada. De repente, ela sente uma mão tocando seu ombro. Não se preocupe, você foi bem. Você foi esplêndido. Ele falou em um tom honesto. Ela olhou para trás e viu o rosto neutro de Victor que continha um pequeno sorriso. Marido. Ela não sabia como se sentir sobre isso. Ela se sentiu complicada, não era isso que ela queria. Eu podia ver completamente a mulher chamada Anastasia Fulger. Victor acaricia um pouco a bochecha de Natásia. Não se preocupe. Victor abriu um pequeno sorriso. Ela arregalou os olhos. Enquanto Natásia estava chocada, Victor se separou da mulher e caminhou até um determinado local. Meu rei, devo desfazer a magia? Ainda há tempo sobrando. Um subordinado de Vlad apareceu e perguntou. Apenas reconstrua o chão da arena. Vlad falou enquanto olhava para a arena. Sim, meu rei. O subordinado de Vlad deu a ordem para outro subordinado, e então ele olhou de volta para Vlad. Vendo o olhar de Vlad, o subordinado e os filhos de Vlad olharam para a arena novamente. O que ele está fazendo? Niklaus ficou em silêncio enquanto olhava para o homem andando no ar. O mundo ao redor deles começou a ser consertado e logo toda a arena voltou ao normal. Victor continuou andando, enquanto ignorava completamente o mundo ao seu redor, sem nunca tirar o olhar de Niklaus.
Chegando na frente de Niklaus, Victor estendeu a mão com um simples gesto de aperto de mão enquanto exibia um sorriso gentil que iluminou todo o ambiente ao seu redor, parecendo um amigo há muito perdido. Niklaus não entendeu, mas pensando que queria cumprimentá-lo, Niklaus estendeu a mão e pegou a mão de Victor. À primeira vista, o aperto era normal, mas na visão de Niklaus, o braço que lhe segurava havia escurecido completamente, e veias de energia vermelho-sangue podiam ser vistas. Rachadura. Sons de ossos quebrados podiam ser ouvidos. O rosto de Victor ficou frio como o próprio gelo. Eu sei que foi você. Niklaus não entendeu. O que você está falando? Não se faça de bobo. Craque, craque. Ele apertou ainda mais a mão de Niklaus. Niklaus estreitou os olhos quando viu que não podia se afastar daquele aperto. Eu sei que foi você quem enviou assassinos para minha casa. Niklaus olhou para Victor. Eu não sei do que você está falando. Naquele dia, comi uma estranha coruja de cor preta. E aquela coruja tinha o gosto da sua espada. Você está ficando confuso. Entendo. Victor cria uma adaga de sangue e tenta perfurar o estômago de Niklaus. Mas o homem apenas cria um escudo de água negra enquanto Victor pega o poder de Niklaus com a mão e o coloca na boca. Do ponto de vista do público, Niklaus e Victor pareciam estar conversando. Sim, tem o mesmo gosto. Os olhos de Victor brilharam vermelho sangue. Isso não prova nada. Você está me acusando de algo sem provas. Evidência. PFFT. O sorriso de Victor cresceu. Nós não somos humanos, Niklaus. Não precisamos de provas. Ele ficou em silêncio e não pôde negar a acusação de Victor, porque ele sabia que era verdade. Se um vampiro quer alguma coisa, ele vai lá e pega. Eles são esse tipo de ser. Victor aproxima o rosto da orelha de Niklaus. Você sabe o que eu mais odeio? Eu odeio covardes como você, e acima de tudo, eu odeio quando alguém mexe com a minha família. Victor se afastou de Niklaus e olhou profundamente nos olhos do homem. Prepare-se porque eu vou até você. Niklaus arregalou os olhos, e de repente ele se viu em um mundo completamente negro. Tudo que você mais ama, tudo o que conquistou, será tirado de você. Você vai pagar pelo crime de mexer com algo que não deveria. Uma voz demoníaca ecoou pelo lugar, e logo Niklaus olhou para cima e, quando olhou para cima, ele viu um ser gigantesco totalmente feito de escuridão, um ser cujas únicas características visíveis eram os olhos e uma boca gigantesca que parecia poder devorá-lo a qualquer momento. Não importa onde você esteja, não importa onde você se esconda, eu vou te encontrar. Ele caiu no chão. Então, sentando-se, ele olhou para cima com puro choque em seu rosto. A voz parecia ficar mais alta a cada momento. Deste dia em diante, você terá que viver com uma sombra perseguindo você por toda a eternidade. Uma sombra chamada Alucard. Todo o ser de Niklaus estava paralisado por aquela voz, e ele não conseguia se mover enquanto seu coração batia como um louco. Prepare-se, meu porquinho. Corra, corra. Esconda-se. Faça todo o possível para me evitar. Por quê? Estou indo atrás de você. Ah! Tudo parecia tremer com a risada daquele ser. E Niklaus estava sendo engolido pela boca daquele ser, despertando para a realidade. Niklaus rapidamente solta a mão de Victor e vai embora. Seu rosto estava completamente escuro, e ele estava suando como um porco. Não foi um prazer conhecê-lo, Niklaus Orseman. Victor falou em uma voz neutra enquanto se virava e voltava para o lado de Natasia. É-se o que você é? Ele não pode deixar de se perguntar. Apenas um simples marido que quer vingança. Nada menos, nada mais. Ele falou enquanto se afastava. Olhando para as costas de Victor, ele não pode deixar de pensar, esse monstro é pior do que eu imaginava. Quem diria que ele estava escondendo todo aquele poder? Ele pensou, enquanto seu corpo inteiro tremia. Ele olhou para sua mão e pensou, quando foi a última vez que eu senti isso? Esse medo. Ah! Foi quando aquele homem tirou o que era mais importante de mim. O rosto de Niklaus escureceu. Tudo bem, eu vou fazer do seu jeito, Alucard. Eu não vou correr ou me esconder. Ele cerra o punho e se vira. Victor volta para o lado de Natasia e estende a mão. Vamos. Vendo a mão de Victor, um grande sorriso apareceu em seu rosto. Sim. Ela parecia ter esquecido completamente sua frustração anterior. Rumble, rumble. Os dois são cobertos por raios e desaparecem da arena. E foi assim que este jogo terminou. De uma forma decepcionante.
mas ao mesmo tempo. Curiosamente, para os seres não vampiros que estavam assistindo, eles finalmente puderam ver o estado atual do novo conde e que ele parecia bem próximo da condessa que retornava. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 233 As consequências de estar no topo. 2 Vendo Niklaus sair da arena, Skatash olhou para Agnes, e ela deu um passo em direção à mulher e desapareceu da plataforma onde estava e apareceu ao lado de Agnes. No final, nós apenas fizemos um trabalho inútil. Agnes falou com um rosto neutro enquanto olhava para o homem saindo. Este pedaço de merda está escondendo seu poder, pensando que pode nos enganar. Inês continuou. Agnes estreitou os olhos ainda mais quando se lembrou do poder que sentiu no momento em que Niklaus ia acabar com Nastasia. Por alguns segundos, ela sentiu um poder que a obrigou a deixar seu lugar e fechar toda a capital real. O que o rei está pensando em libertar este homem? Agnes falou em voz alta. Se fosse outra hora, esse homem já estaria morto. Na verdade, essa é a pergunta que devemos fazer. O que esse filho da puta está pensando? Agnes olhou para Skatash, e quando ela viu o rosto da mulher, ela engoliu em seco. Gole. Você está brava. Skatash olhou para Agnes com um olhar neutro. É sua imaginação, eu sou normal. Agnes ficou em silêncio enquanto começava a pensar enquanto sentia como se tivesse visto Skatash com raiva assim no passado. Pensando no passado, ela se lembrou de um incidente que aconteceu há 1000 anos, e quando ela pensou no cabelo de Victor crescendo tanto, sua mente conectou os pontos. Ele fez isso de novo, hein? Sim. Ele fez. E desta vez, com minha filha. Aquele pedaço de merda. Skatash falou e depois desapareceu. Bem, acho que vou sair daqui antes que as coisas peguem fogo. Quer dizer, tudo congela. Agnes falou em voz alta para si mesma. Ela olhou para Niklaus por alguns segundos e então pensou, o rei estava planejando algo hoje e, como sempre, não contou a ninguém. Se eu não tivesse lidado com esses tipos de seres antes, eu não saberia com o que estava lidando. Seu rosto ficou irritado. Eu não gosto disso. Apesar de ser subordinada a Vlad, Agnes não gostou desse sentimento. A sensação de não saber de nada. E de ser usado. Ela olhou para o rei que havia se levantado do trono que ele havia criado e então olhou para os filhos mais velhos do rei. Seus olhos se estreitaram um pouco quando ela olhou para as 2 crianças mais velhas, mas logo ela virou o rosto e desapareceu do pilar em que estava. Victor apareceu em sua cabine junto com Nastasia. Querido. Um foguete branco voou em direção a Victor. E um foguete dourado voou em direção a Nastasia. Oi. Nastasia riu e abriu os braços. Victor deu um sorriso amoroso enquanto copiava as ações de Nastasia. Quando Violette caiu em seus braços, ele gentilmente abraçou a mulher. O mesmo aconteceu com Sasa com Nastasia. Mãe, eu estava tão preocupada. Ela abraçou a mulher ainda mais. Sinto muito, filha. Ela só podia dizer isso já que não era muito boa com esse tipo de situação, mas se sentiu muito feliz no momento em que viu a filha em seus braços. Sentindo a mulher de longos cabelos brancos em seu braço, a expressão de Victor tornou-se solene. Pai. Opis olhou para Victor de forma estranha, e ninguém sabia o que se passava na cabeça da menina. Querido. Ela se sentiu estranha quando sentiu as emoções de Victor. Eu senti sua falta. Muito, muito. Eu realmente senti sua falta. Violette olhou para a expressão de Victor, querido. Violette era a mulher que conhecia Victor há mais tempo. Ela o observava desde que ele era humano, antes que todos conhecessem Victor. Ela já o conhecia, a mulher que conhecia as 2 versões de Victor. A versão humana e a versão vampira. A mulher que transformou Victor em vampiro. E até essa mulher. Ela nunca tinha visto Victor fazer esse tipo de expressão. Uma expressão um tanto desolada e deprimida, e ao mesmo tempo, uma expressão feliz. Era como se ele fosse um homem que perdesse tudo e recuperasse tudo novamente. Violette ficou em silêncio enquanto abraçava Victor gentilmente. Ela não sabia a causa das emoções de Victor, mas ela sabia de algo. Ele precisava dela agora, e ela daria todo o seu amor para ele. Assim como sempre foi. Sasa, que estava ao lado de Nastasia, olhou para Ruby. Ruby, conte-nos o que aconteceu. Deixe minha mãe chegar, eu vou explicar. Não precisa. Já tenho mais ou menos uma ideia do que aconteceu. Skatash apareceu de repente. As 2 mulheres se entreolharam por um tempo. Acho que faz um tempo que não nos vemos,
Filha. Ela falou essas palavras com cuidado. Ruby apenas caminhou em direção à sua mãe e abraçou gentilmente. Scartache abraçou a filha, fechou os olhos. Quando ela sentiu pequenas lágrimas caírem em seu peito, um ódio crescente começou a inchar em seu estômago, mas ela sabia que não era a hora de mostrar esse ódio. Ainda não. Ela perguntou em um tom gentil, quanto tempo foi? Como esperado de você, eu acho. Mãe. Ruby abriu um pequeno sorriso enquanto se afastava de sua mãe e enxugava um pouco o rosto, que estava um pouco aguado. Ela olhou para a mãe e disse, 1 ano. Para ser mais específica, 1 ano e 6 meses. Entendo. Interiormente, Scartache estava aliviada por não ter passado tanto tempo quanto o que ela passou. Ela olhou para Natalia por alguns segundos. A empregada mostrou apenas um pequeno sorriso. Você fez parte disso? Scartache estreitou os olhos. Não. Eu não sabia disso, só percebi o que aconteceu quando meu pai me contou. Ela foi completamente honesta. Quando soube do que aconteceu, fui imediatamente ajudá-lo. Natalie engoliu em seco ao se lembrar do humor que Victor estava quando foi encontrado por ela. Se ela tentasse dizer isso, ela não ficaria surpresa se quando voltasse ao mundo humano, ela visse toda a terra queimada. Mas graças ao Lady Ruby, isso não aconteceu. Ela pensou que se Victor estivesse sozinho, um cenário como esse não seria completamente impossível. Entendo. Isso é bom. Scartache, você pode nos esclarecer. Adonis queria pedir a Scartache que explicasse o que aconteceu, mas Scartache apenas olhou para o homem e as pessoas que não faziam parte da família e falou. As pessoas sendo, Opis, Eleanor, Adonis, incluindo Natalia. Todos, vocês. Saiam agora. Ponto. As 3 irmãs engoliram em seco quando ouviram o tom de sua mãe. Era um tom que elas conheciam muito bem. Para não deixar Scartache mais irritado e entender a situação, as 3 irmãs ficaram em silêncio, observando tudo. Ponto. Ok, as pessoas que Scartache olhou só podiam concordar. Mas Opis fez uma cara que não queria sair. Opis e Eleanor podem ficar. Incluindo Natalia. Victor falou de repente, enquanto seus olhos voltavam para o mesmo sentimento frio e indiferente, muito diferente do que as pessoas estavam acostumadas a ver. Mas você, meu sogro. Você deveria ir. Afinal, você tem alguém esperando por você, certo? No momento em que Victor disse que Agnes apareceu na sala. Rapaz. Agnes parecia que estava prestes a dizer alguma coisa. Pare. Mas Victor interrompeu a mulher com apenas uma palavra. Agnes sentiu seu corpo tremer por alguns segundos quando viu o olhar sem vida de Victor. Não importa o que você diga, minha mente não vai mudar hoje. Ganhei 2 inimigos. E nada que você me diga vai mudar isso. Adonis arregalou os olhos ao ouvir a declaração de Victor, enquanto seus olhos pareciam brilhar violeta por alguns segundos. Agnes viu com o canto do olho, e ela pensou que eles deveriam sair daqui imediatamente, mas antes que ela o fizesse, ela disse, espero que você saiba o que significa dizer isso para mim. Não me importo. Ele falou em um tom simples e fácil de entender. Entendo. Agnes parecia que ia continuar falando. Não adianta. Agnes, o que aconteceria se você fosse impedida de me ver por alguém por 1 ano e 6 meses? Ele não sabia exatamente o que aconteceu, mas sabia que Victor não tinha visto suas esposas durante esse tempo. Ele podia mais ou menos deduzir isso da conversa de Scartache. Os olhos de Agnes ficaram sem vida. Eu mataria essa pessoa. Oh! Os olhos de Agnes se abriram, e ela finalmente entendeu os motivos de Victor. Ela deu um pequeno sorriso desde que ela finalmente entendeu que ele era como ela e Violette. Entendo. Bem, boa sorte. Você vai precisar. ... Obrigado. 3 dias depois. Na sala do trono de Vlad. O duelo foi um desastre. Vlad falou em um tom simples para o homem ao lado dele. Sim, todas as armadilhas que montamos, mas não funcionou. Aleixo falou. TSK. É chato lidar com traidores, eles sempre se escondem como uma praga. Vlad não era um idiota. Ele sabia que um de seus filhos fazia parte dos traidores de que estava falando. Mas seu filho não era o líder do grupo que ele pudesse ter certeza, e então, por causa disso, não havia sentido em matar seu próprio filho. Se havia uma coisa que Vlad nunca perdoou em toda a sua existência, eram traidores, e não importava se eles eram de seu próprio sangue ou não. Se Niklaus tivesse caído na armadilha, eu poderia saber com qual grupo ele e meu filho estavam trabalhando.
Vlad simplesmente tinha muitos inimigos, e se ele contasse quantos inimigos queriam sua cabeça, o número seria incontável. O problema contudo era que esses inimigos se escondiam como ratos. Meu filho não sabe quem eles são. Nicolaus também. Com quem estou lidando? Para Vlad, que tinha seu feitiço vampírico, era bem fácil extrair informações, mas, mesmo usando nos dois homens, não encontrou nada. Quem quer que estivesse mirando nele, esse ser foi cuidadoso. Alexios continuou em tom solidário: você até sacrificou a amizade de seu amigo para pegar os traidores. Vlad olhou para Alexios. O que você está falando? Falo das ações de me fazer fechar os portões deste mundo, para o Conde Alucard de me fazer mexer com o tempo deste mundo. Alexios explicou do que estava falando. Oh, aquilo. Vlad pareceu pensar por um tempo. Suspiro. Ele suspirou visivelmente. Honestamente, eu esperava que ele ficasse do lado de fora por mais tempo. Quem teria pensado que ele encontraria uma maneira de voltar a este mundo em apenas um ano? Meu rei, você está errado. Ele não achou um jeito. Minha filha o ajudou. Alexios corrigiu Vlad. Natália. Mas meus espiões disseram que ela estava com o grupo de Victor o tempo todo. Como posso dizer que ela é muito mais talentosa do que eu em exercer nosso poder? Alexios deu um pequeno sorriso orgulhoso. Vlad estreitou os olhos. Você ajudou. Era o único pensamento que ele poderia ter. Afinal, apenas o líder do clã Aliot tinha as chaves da porta deste mundo. Sim. Alexios não negou as palavras de Vlad. Por quê? O pensamento da traição de Alexios nunca passou pela cabeça de Vlad, então ele só queria entender os motivos de seu braço direito para fazê-lo. Meu rei, você sempre esquece um fato. Vlad continua observando Alexios. A diferença na perspectiva de tempo de você para os outros é diferente. Para você, um ano pode não significar nada, mas para Alucard, que era humano até recentemente, um ano é muito. Vlad ficou em silêncio. Você proibiu aquele homem de ver seus entes queridos, um homem cujos maiores tesouros são suas esposas. Eu não ficaria surpreso se ele estivesse zangado com você. Explicou Aleixo. Como conselheiro do rei, era seu dever apontar o que Vlad fez de errado. O homem pode ser um vampiro antigo, o progenitor de uma raça, mas até ele era falho. Ironicamente, a culpa desse ser era que ele era ele mesmo. Afinal, como um deus poderia entender os sentimentos de um humano? Como um deus poderia entender a complexidade de seres que, para ele, são como formigas? Por causa disso, por gerações e gerações, os conselheiros de Vlad sempre foram humanos. Vlad precisava de um conselheiro humano, alguém que lhe desse um ponto de vista diferente para entender os seres inferiores porque este monstro realmente tinha um talento especial para fazer inimigos. As consequências de estar sempre no topo, hein? Alexios pensou nisso quando viu toda essa situação caótica. Vlad pensou nas palavras de Alexios, e ele pôde ver vários pontos onde ele errou, mas no geral não foi um grande problema. Não era nada que o tempo não pudesse consertar. De qualquer forma, meu rei, por que você me pediu para deixar o Conde Alucard fora disso? Se tudo o que planejei deu certo hoje, a presença desse homem teria prejudicado todos os meus planos, já que ele é muito imprevisível. Alexios ficou sem palavras. Só por isso? Suspirar. Por que você me pediu para mudar o tempo deste mundo em comparação com o da Terra? Bem, ele estava em um encontro, certo? Ele provavelmente queria mais tempo para passar com sua esposa. E ao fazer isso, ele esqueceria um pouco desse jogo. Você está falando sério? Uma vez estalou na cabeça de Alexios. O mestre não poderia apenas educadamente pedir a ele para ficar longe. Ele falou em um tom respeitoso. Pergunte a alguém. Desta vez foi a vez de Vlad ficar sem palavras. Sim, não é difícil. Basta ir à casa dele e dizer, isso e aquilo vai acontecer, não interfira. Vlad olhou para Alexios com um olhar como se estivesse olhando para um tolo. Alexios, eu sou um rei. Não sou um menino de recados. Alexios deu uma palmada no rosto. Mestre. Você governa há tanto tempo que esqueceu como interagir com as pessoas? O que você está falando? Eka. Lembre-se, Alexios. Aquele homem é como Skatashi, ele não aceita ordens, e se eu mandasse ele fazer algo que ele não queria, ele provavelmente me desobedeceria. Vlad falou e então olhou para frente. Bem, sim. Mas existem maneiras melhores.
Alexios ia continuar dando conselhos a Vlad, mas ficou em silêncio. É por causa dessa atitude que eu me afastei de você, velho. Skatashi apareceu de repente no meio da sala do trono. Skatashi, por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai